Você tá louca e eu não sei do que você tá falando, Len. No princípio, os seres humanos estavam conectados no seu inconsciente. E eu voltei a conectá-los. Só isso. O que você fez? Hã? Na verdade, eu não faço nada. Pensando bem, não tem importância se o mundo real é este ou outro lado. Então bora lá, pessoal. Se vocês acreditam que a personalidade de vocês é única e que na verdade não existe duas versões de você coexistindo agora mesmo, eu posso provar o contrário. Sejam muito bem-vindos, esse é o canal Contra as Estatísticas. Se você quer entender melhor o que eu quis dizer, fique até o final do vídeo, pois hoje eu vou estar explicando para vocês qual que é a principal diferença das suas personalidades, sendo o você da vida real e o você da internet. Ultimamente, galera, andei notando que, devido à grande ascensão da internet, muitas pessoas acabaram mudando seus comportamentos, principalmente nós da geração Z, que já nascemos com a internet e a tecnologia em seu estado de ascensão desde o nosso berço. Com isso, galera, acabou acontecendo que diversos tipos de comportamentos que nós adquirimos no decorrer da nossa vida acabaram mudando e se mesclando com as redes sociais e as próprias tecnologias. O que a gente vai estar apresentando hoje, galera, é uma comparação de fato sobre quem é você de verdade, sendo o seu eu da internet contra o seu eu da vida real. Ou até mesmo se você não tiver essa dualidade, você vai entender melhor como algumas pessoas passam por esse tipo de fenômeno, tá? Então hoje, a gente vai estar falando um pouco, galera, sobre quem é o seu eu verdadeiro e um pouco do tema de metaverso. Então, sem mais delongas, vamos de fato. Primeiro de tudo, galera, a gente tem que entender que existe uma fratura invisível. O que isso significa? Vivemos em uma época em que quase todo mundo tem duas versões de si mesmo, como eu havia dito. Uma que anda, uma que trabalha, uma que sente vergonha, enfrenta o mundo real todos os dias de maneira corriqueira. E a outra é a que geralmente vai opinar mais, flertar, ela vai postar mais coisas, argumentar, dependendo do seu nível de conhecimento, é claro, que existe dentro do digital. Vocês já pararam para pensar que pode existir uma grande correlação entre o seu eu verdadeiro com o seu eu da internet, ou muitas vezes o seu eu da internet é muito desconexo com o seu eu da realidade? Você sente que é a mesma pessoa dentro e fora da internet? Se vocês se sentirem bem, galera, coloquem nos comentários que eu vou gostar muito de saber a opinião de vocês. Mas de fato, o que é um metaverso? O metaverso não é um lugar futurista, não é um lugar abstrato, onde muitas vezes é visto em diversas mídias, como por exemplo, a mais famosa que eu lembro é o Sword Art Online, que é que a gente coloca aqueles capacete na cabeça e liga a nossa mente em um mundo completamente virtual. Na verdade, o conceito de metaverso é qualquer ambiente onde você cria uma identidade, reputação ou até mesmo laços sem de fato uma presença física, nas redes sociais, nos jogos online, fóruns, avatares de algum tipo de rede ou até mesmo perfis anônimos já podem ser considerados metaverso. E o metaverso, galera, ele não substitui a vida real, ele na verdade reorganiza como vivemos nela. E de fato, muitas pessoas perdem esse eixo de personalidade justamente porque não entendem quais são as principais diferenças do seu eu, onde é postado muitas vezes no X ou Reddit ou outras redes sociais, do seu eu do cotidiano. Às vezes você vai ser uma pessoa completamente diferente dentro da internet. E isso é muito mais visto em pessoas da geração Z e das novas gerações que estão vindo, justamente pelo alto contato da internet. Lembrando que todos esses conceitos abordados no vídeo, galera, não serão levados para todos os tipos de pessoas, mas é muito interessante que vocês entendam, porque será muito importante essa base para os próximos vídeos que eu vou criar, entendem? Serão narrativas e análises baseadas principalmente em comportamentos relacionados a essa dualidade. E como a internet pode ser um espaço experimental? No digital, galera, você pode testar versões de si mesmo, uma versão um pouco mais confiante, outra mais agressiva, outra mais carismática ou até mesmo mais silenciosa, sem grandes consequências imediatas, porque parem para pensar, você não vai ter muito custo,
Vamos supor que você entrou em um grupo fechado de WhatsApp e você começou a simular uma versão de si onde você acreditava ser mais carismática. Mas a partir do momento que você cometeu um erro, algum deslize, ou certo comentário seu não saiu da maneira que você queria, é muito simples, é só você sair do grupo. Ou até mesmo você pode se reinventar ou se reorganizar de uma maneira muito mais simples. E será que você muda porque quer? Ou você muda porque você pode fazer isso? A relação do menor custo, galera, envolve também o aumento da coragem. Na vida real, cada palavra que a gente diz tem um peso, principalmente quando você diz num conceito social, quando você está no meio de outras pessoas, principalmente em ambientes de empresas ou até mesmo em ambientes sociais, com seus amigos mesmo. Já na internet, o risco é muito mais diluído. Você pode apagar mensagens, bloquear contatos ou simplesmente sumir quando você quiser. A internet cria essa coragem artificial por trás das opções e também personalidades das pessoas. Vamos ser sinceros, galera, você falaria pessoalmente tudo o que você escreve online ou até mesmo o que você pensa? Existem inúmeras pessoas, como no Reddit, por exemplo, que criam perfis fakes e começam a dizer tudo o que tem vontade, porque mesmo que alguém vá e leia o que está sendo escrito ali, não pode simplesmente associar para aquela pessoa X achando que é ela completamente. Até porque a gente pode pegar o trejeito de falar, a maneira com que se expressa, mas nunca você vai poder bater o martelo dizendo que é de fato aquela pessoa, a não ser que ela mesma diga que ela é. Isso também entra no fato dos avatares, alter egos e até mesmo identidades fragmentadas que encontramos. Avatares e perfis alternativos, galera, não são de fato uma mentira. Podem ser, na verdade, fragmentos reprimidos daquele desejo da pessoa ou da própria personalidade. Eles mostram desejos, opções e posturas que não seriam encontrados no mundo real de maneira tão simples. O avatar da pessoa não é falso. Na verdade, ele é incompleto, mostrando somente aquilo que a pessoa quer expor ou até mesmo aliviar certos tipos de sentimentos que ela sente, não sentindo um peso de se desabafar com as pessoas, onde muitas vezes ela sentiria um peso ainda maior desabafando com pessoas conhecidas, justamente pelo medo e pela fragilidade da opinião que a outra pessoa pode exercer. O que também exige, galera, porque o seu eu digital é tão satisfatório. O seu eu digital vai oferecer uma validação muito mais rápida, até porque se você entra em um grupo onde você vai falar de um tema em específico que pessoas pensam igual a você, automaticamente a validação, a compra das suas ideias será muito mais fácil. Uma atenção constante, pois 24 horas existem pessoas conectadas na internet, isso é um fato, e também o seu controle de imagem. Você pode simplesmente moldar aquilo que você quer que as pessoas enxerguem de você, sem elas necessariamente saberem quem você é atrás da tela. Isso gera uma recompensa imediata, emocional, muitas vezes trazendo um certo tipo de dopamina um pouco mais barata, mas isso sim gera uma dopamina social. Mas não é uma dopamina totalmente satisfatória, uma dopamina rasa, muitas vezes barata, galera, justamente porque você não teve um esforço ali. Quando você entra em um grupo onde você vai citar ideias ou conceitos que o grupo por si só já comprou para si mesmo, as pessoas não têm o porquê discordar totalmente de você, e isso gera uma aceitação. Ou seja, se o prazer é imediato, por que o vazio aparece logo depois? Essa é a grande pergunta que as pessoas não fazem ao terem esse tipo de exposição nas redes sociais. E a gente acaba entrando em uma certa dualidade de performance versus identidade, que condiz com o tempo, que muitas vezes as pessoas deixam de ser elas mesmas para performar quem funciona melhor, através de likes, comentários e alcance, que elas possam moldar a personalidade delas. E, consequentemente, galera, quando você vive para agradar os outros, a sua identidade pode muitas vezes estar virando um certo tipo de produto, ok? Eu não vou entrar muito por dentro deste tema, porque ele é um tema um pouco mais sensível, ok? Mas se vocês quiserem, eu faço um vídeo à parte sobre isso. E no fim, isso também fomenta, galera, a fuga do contato humano real. Por quê? O contato humano real vai exigir muito mais de você, porque exige vulnerabilidade, possíveis rejeições,
às vezes um silêncio momentâneo e principalmente leitura emocional. Não sua para com os outros, mas os outros para você. Porque no final das contas, tudo vai ser analisado ali. Não apenas o que você está dizendo, mas também o tom com que você diz as coisas e a abordagem dos assuntos. Quantas vezes, galera, vocês já não tentaram ajudar uma pessoa dizendo aquilo que exatamente ela queria ouvir, mas por conta da sua abordagem ou até mesmo a maneira com que você falou, acabou piorando a situação? E o digital pode muitas vezes eliminar tudo isso, porque através de uma leitura de um comentário, você não pode simplesmente dizer que interpretou 100% do que aquela pessoa queria dizer. Até porque o tom de voz é muito importante e a expressão corporal também. E isso não é visto nas redes sociais. E no final das contas, galera, eu tenho outra pergunta para fazer. Você evita o mundo real por conta do confronto ou por conta do medo enraizado dentro de vocês? Uma coisa que também é muito importante a gente estar salientando é a empatia reduzida e muitas vezes a desumanização das pessoas através do autocontato deste perfil social. Sem um rosto, sem um tom de voz e sem uma presença física, o outro vira uma certa abstração. Isso reduz a empatia e aumenta a agressividade. Justamente por conta disso, as pessoas, geralmente da nossa geração, acabam se soltando muitas vezes no X, ou no Reddit, ou em outras plataformas. E no final das contas, galera, a internet entrega mais do que você pode concordar. Isso cria bolhas, reforça também certas identidades, crenças e comportamentos. Até porque existem ainda, galera, por incrível que pareça, grupos especializados em pessoas que são a favor do bigodismo. E isso, galera, é completamente ridículo. Mas, querendo ou não, a internet pode dar voz para esse tipo de pessoas. Assim como também a internet pode dar voz para as pessoas que nunca seriam capazes de chegar tão longe se não fosse por ela. Existem duas vias de um certo tema. Um tema bom, às vezes também carrega um peso ruim. Mas no final das contas, galera, também a gente pode estar trazendo esse fato para os relacionamentos virtuais. As relações online podem ser muito mais profundas emocionalmente, justamente porque o mundo real vai te cobrar presença, convivência e diferenças reais. E nem todo mundo, galera, está preparado para isso. E o vínculo virtual sobrevive muitas vezes fora da tela, mas nem sempre isso é uma realidade. Eu posso dizer o meu caso mesmo. Durante muito tempo, eu e minha esposa tivemos um relacionamento à distância. E é claro que a internet teve um papel fundamental com isso. E nos ajudou muito em relação a manter o nosso relacionamento em pé. É claro que não teve só partes boas, eu já fiz um vídeo explicando. Mas querendo ou não, a gente pode dizer que ajudou muito mais pessoas que têm um perfil muito parecido a se conectarem. Mas querendo ou não, a gente também tem que analisar o contrapeso sobre isso. E aqui eu separei uns casos reais, galera, próximos a mim, que haviam pessoas muito diferentes quando estavam na internet e quando estavam fora dela. Lembrando, a faixa etária das pessoas que eu escolhi para colocar aqui os comentários são de 16 até os 23 anos, pois eram os jovens que fizeram um curso de jovem aprendiz comigo. E um dos comentários aqui, galera, foi em relação a uma apresentação de trabalho, onde no grupo do WhatsApp a pessoa disse desta forma: na internet eu me sinto muito mais respeitado. Na vida real eu me sinto mais invisível, o que mostra com que a pessoa ela começa a se tornar muito mais dependente da internet e da validação por achar que está sendo respeitada ou até mesmo coerente, sendo que ela não vê da mesma forma na vida real. Isso, galera, foi uma pessoa de 16 anos comentando e sinceramente levantou uma bandeira vermelha na minha cabeça. Pois, se uma pessoa de 16 anos está tendo esse tipo de comportamento, na verdade isso causa uma sensação muito mais de desconforto do que de fato apreciação à evolução tecnológica. Justamente porque o emocional e o psicológico precisam acompanhar essas diferenças, precisam acompanhar a tecnologia de maneira coerente. Um outro comentário que eu trouxe é também de um colega meu, onde ele disse: o meu eu online é quem eu queria ser de verdade, mas eu não consigo sustentar isso fora da tela.
Justamente ele diz isso, galera, porque quando ele começava a jogar muitos jogos de RPG, ele conseguia ser quem ele gostaria de ser. Uma pessoa conquistadora, uma pessoa que enfrenta desafios difíceis até conseguir passar e traz recompensas satisfatórias e que causam uma diferença. Isso é muito visto em jogos de RPG, de fato, essa é a proposta do estilo de jogo. Mas querendo ou não, quando você começa a achar que aquilo é o seu motivo para viver e que fora dos jogos você não vai conseguir ter as mesmas recompensas, isso também se torna algo crítico. Por fim, acho que seria o último comentário, é quando uma jovem falou que quando ela desliga, ela sente que não é ninguém. E ela disse isso por conta das conversas que ela tem no Discord. Por si só, galera, eu já tenho um certo receio com alguns grupos de Discord por conta do que aconteceu lá com o King, o caso do King. Se uma pessoa que eu conheço está no grupo do Discord, eu já começo a achar que ele é mais maleável. Agora, eu nunca vou entrar em um grupo de Discord sem eu não conhecer ninguém, a não ser que seja um grupo com um certo tipo de propósito, ok? Mas tudo isso, galera, são falas, não exceções, que mostram sintomas de uma geração inteira, porque eu tenho certeza, galera, que isso não ocorre com poucas pessoas. E no final das contas, o que a gente pode estar trazendo aqui também, um tema muito interessante, seria a Mask Pill aplicada aqui. A Mask Pill, no caso, seria o silêncio estratégico. Isso já é uma maneira extremamente positiva das pessoas usarem as redes sociais, onde a Mask Pill ela é uma escolha consciente de não se expor totalmente no mundo real e se preservar, não por medo, mas também por uma leitura de ambiente através de perfis fake, onde você vai buscar certo tipo de conhecimento e abordar certos tipos de pensamentos ou ideologias que você tenha na intenção de adquirir conhecimento e se preservar de futuros problemas. Estes casos eu também vou dar alguns tipos de ênfase, galera, em vídeos posteriores, ok? Mas entendam que a Mask Pill, quando bem aplicada, ela pode ser benéfica em diversas áreas, ok? Existe também, galera, uma contraparte, que é quando a máscara ela começa a te proteger na intenção de te aprisionar. Por quê? A máscara protege, galera, a reputação e a energia emocional, ok? Mas quando ela vira sua identidade, ela pode acabar gerando isolamento e solidão, uma das coisas que deve ser levada em consideração, galera. Então, no final das contas, o que a gente pode tirar disso? O digital ele é um problema? Não, de fato o digital não é um problema, galera. A internet não é um problema. No caso, o que é o problema? O problema, galera, é você não usá-la da maneira correta. Usar o digital para substituir aquilo que só é possível construir no mundo real, que é maturidade, resiliência, presença e autoconhecimento. O autoconhecimento ele pode ser ajudado através da internet, mas só você pode conseguir se conhecer de fato. Algumas ferramentas ampliam quem você é, mas elas não moldam o seu eu verdadeiro. E no final das contas, galera, quem é você quando ninguém está olhando? Talvez o seu eu digital seja um pouco mais ousado, talvez o seu eu da vida real seja um pouco mais honesto. No final das contas, você vai ter que saber ponderar sobre tudo isso. Mas no final das contas, quem você seria se você não precisasse provar nada para ninguém? Escrevam nos comentários, galera, e que eu gostaria muito de saber qual é a opinião de vocês sobre este tema. Novamente, espero que vocês tenham gostado, galera. Curtam, se inscrevam, compartilhem e tamo junto.